mestre em Ciências da Saúde pela UFPE, doutorando na saúde da criança e do adolescente pela UFPE, responsável técnico da equipe de fisioterapia do CISAM e chefe da unidade de reabilitação do HC pela UFPE. Doutor Cláudio, de agradecer, né, sua disponibilidade em estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento, e deixar claro que quem tiver alguma dúvida, vocês podem estar colocando no chat, que ao final vamos abrir um intervalo para que o doutor Cláudio possa fazer as suas colocações, tá? Passo a palavra e desejo uma excelente palestra. Bom dia, Leiva, bom dia a todos. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim poder participar do Connect na LocMed 2021. E estou muito feliz em poder dividir um pouquinho nossa experiência, né, falando de um tema tão importante, que é a ventilação não invasiva, nesse mundo da pediatria. Então, é sempre um prazer, eu fico muito feliz em ter esse espaço, né, particularmente falando na minha pessoa, mas para pediatria de forma geral, né? Então, vocês abriram espaço para a gente discutir sobre pediatria, neonatologia, nos deixa muito feliz, traz uma grande satisfação, principalmente com um evento que já é um sucesso, né? Então, a gente já percebe o sucesso do evento de antes do início, pela procura, pelos próprios palestrantes que fazem parte, né? Então, cada profissional de referência em sua área, e a gente está muito feliz por poder dividir com vocês um pouco, né, do nosso conhecimento, da nossa experiência. E parabenizar todos os fisioterapeutas que estão aqui, né, por estar essa semana da fisioterapia, né, passamos pelo dia do fisioterapeuta. E é sempre importante a gente lembrar, né, ter esse marco. A gente sabe da importância da profissão em diversas áreas e já estamos cansados de falar, né, que com a pandemia vem muito à tona, né, a importância para a sociedade do papel do fisioterapeuta, seja na instância da terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. E então, parabenizar todos que agarraram essa profissão, estão aqui, né, aprendendo, discutindo, partilhando, porque a gente está querendo sempre aprender mais, né, e dar o melhor para nossos pacientes. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, falar um pouquinho, né, a gente vai discutir sobre ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva é um mundo, tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui da ventilação não invasiva para neonatos, para prematuros, mas também para crianças maiores, né? Então, o que é que a gente tem hoje na literatura de evidência? O que é que nós temos de recurso tecnológico? De fato, aquilo que a gente pode aplicar na prática, o que é que a gente pode mudar na nossa rotina, no dia a dia, mesmo quando nós não temos tantos recursos, tá? Então, a ideia é a gente passear aí por todas essas nuances. Então, nesse slide, eu estou mostrando aqui para vocês, né, que a ventilação não invasiva, ela é datada aí desde o início do século passado. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, da década de 40, 50, principalmente com a epidemia de poliomielite. Então, a primeira forma de ventilação dentro de um espaço, né, conhecido aí, como surgiram as primeiras unidades de terapia intensiva pediátrica, foi através da ventilação não invasiva, com os conhecidos pulmões de aço. A gente consegue observar aqui, por exemplo, uma criança, um bebê, né, que é colocado numa máquina, e essa máquina, a gente viu na palestra mais cedo, o Sr. Antônio Duarte falando sobre a máquina da tosse, ele mostrava alguns modelos de pulmão de aço e falando também sobre a questão da pressão negativa ao redor do tórax, que ajuda a expandir esse tórax e gera um fluxo inspiratório. Então, de fato, a ventilação não invasiva, ela surgiu aí já com os pulmões de aço, uma forma de ventilar os pacientes, as crianças, sem necessidade de uma via aérea artificial, de uma prótese ventilatória. E aí a gente observa aqui algumas imagens nesse contexto. Mas isso não ficou para o passado, tá? Então, hoje em dia, existem novamente equipamentos, né, mais modernos, mas que geram, de fato, esse mesmo princípio, uma pressão negativa ao redor do tórax, para gerar, assim, uma ventilação não invasiva, tá? Então, aqui no Brasil não é muito utilizado, nos Estados Unidos também não, mas na Europa, alguns países já têm utilizado esse sistema de ventilação não invasiva para crianças, para a pediatria, crianças com bronquiolite, com pneumonia, crianças asmáticas, que às vezes não tem uma boa evidência, mas existem alguns relatos. Alguns estudos mostram, por exemplo,
esse estudo, publicado em 2017, de Hessinger, ele mostra a ventilação por pressão negativa, dessa forma, tá? Em pediatria, em crianças que evoluíram com insuficiência respiratória aguda em diversas etiologias, e eles observaram que houve uma resposta, tá? Alguns pacientes, na redução, principalmente da frequência respiratória, do trabalho respiratório. Esse era um marcador importante durante a ventilação não invasiva com esse método da pressão negativa, tá? Então, aqui ele divide em dois grupos, os grupos de pacientes que não responderam, tá? E os grupos de pacientes que responderam, foi apenas 30%. Então, a criança evoluía com insuficiência respiratória aguda, era iniciada a ventilação não invasiva através de pressão negativa, e foi observado uma rápida redução na primeira hora, tá? Da frequência respiratória naqueles pacientes que iriam responder esse tipo de terapia, tá? E evitar a intubação. Observem que, normalmente, quando a gente fala de ventilação não invasiva, seja ela por pressão negativa ou o que nós estamos mais acostumados, que é por pressão positiva mesmo, a melhora do paciente, a resposta normalmente ocorre dentro de 60 minutos, tá? Então, esse trabalho já mostra isso aqui também, é algo importante para a gente levar para a nossa prática, para a nossa rotina, essa avaliação inicial, esse time, né, de ouro aí de 60 minutos, para a gente observar a resposta dos nossos pacientes, das nossas crianças. É óbvio que hoje em dia a gente está mais acostumado a ventilar com pressão positiva, tá? Então, pensando na ventilação mecânica invasiva, é um dos recursos mais utilizados, recursos terapêuticos mais utilizados em unidades de terapia intensivas neonatais ou pediátricas, tá? Como suporte à vida, principalmente naquelas crianças mais graves, tá? Uma criança que ela evolui com insuficiência respiratória grave, ou algum outro procedimentos cirúrgicos ou algo do semelhante, há necessidade da ventilação mecânica invasiva. Isso tem mostrado ao longo do tempo, né, ao longo das décadas, uma melhora na sobrevida dessas crianças, seja crianças maiores, sejam neonatos, sejam crianças prematuras, tá? Porém, embora ocorra essa evidência de sobrevida com a ventilação invasiva, nós temos que lembrar que existem complicações, tá? Então, a lesão induzida pela ventilação mecânica, então, quando a gente fala de VILI, a gente lembra de barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma, os traumas pulmonares que são desenvolvidos pelo suporte ventilatório, gerando inflamação pulmonar que pode disseminar para o organismo, culminando aí com a disfunção múltipla de órgãos, tá? Então, pode aumentar a mortalidade. Existe a famosa pneumonia associada à ventilação mecânica, ao suporte ventilatório, a PAV, que inicia com aquelas crianças que são entubadas e após 48 horas passam a apresentar sinais de pneumonia. Algumas outras complicações, pensando em neonatologia, tá? A desenvolvimento de displasia broncopulmonar e da hemorragia peri-intraventricular, principalmente quando o manejo dessa ventilação mecânica invasiva ele não é protetivo, ele não é feito de forma adequada, tá? Pensando nos prejuízos, sejam pulmonares ou neurológicos cerebrais, tá? Isso, com o passar do tempo, pode desencadear para aquela criança, tá? O atraso do desenvolvimento motor, os prejuízos neurocomportamentais. Então, a ventilação mecânica invasiva, ela é muito importante, ela vai salvar vidas, mas naquelas crianças que eu conseguir evitar a intubação, tá? Evitar essas complicações, eu vou ter um melhor prognóstico, seja a curto ou a longo prazo, tá? Então, a ventilação não invasiva, ela entra nesse sentido, né? Evitar a ventilação mecânica invasiva. E existe aí algumas evidências, sejam em crianças maiores, e que tem crescido muito nas últimas 2 décadas, para ser mais preciso, o uso da ventilação não invasiva, né? A importância, não o uso, mas a importância da ventilação não invasiva tem sido evidente, tá? Principalmente em neonatos prematuros, ok? Então, em RN, com menos de 30 semanas de idade gestacional, você diminuir taxas de intubação, evitar a ventilação mecânica invasiva, resolve ou apresenta aí algumas melhoras, como a redução da resposta inflamatória, menor taxa de displasia broncopulmonar, menor mortalidade. E não é só isso, não é só diminuir a mortalidade, é melhorar a sobrevida dessa criança, a qualidade de vida, diminuir as morbidades, né, como lesão de laringe, cordas vocais, PAV. Então, a ventilação não invasiva, ela vem, né, trazendo uma grande importância para evitar as complicações da ventilação mecânica invasiva e melhorar a sobrevida dessas crianças, a qualidade de vida, o impacto na vida social da família também, ok?
Então, quando é que a gente deve indicar a ventilação mecânica invasiva? Tá? De forma geral, existe um mundo de indicações, mas a gente pode colocar aqui, ó, após extubação, como uma forma de suporte ventilatório. Então, é muito comum, após extubação, principalmente de crianças menores e neonatos, você já iniciar um suporte ventilatório não invasivo. Tá? O edema pulmonar, a apneia obstrutiva do sono, crianças com doenças neuromusculares, já utiliza aí a ventilação não invasiva de forma mais prolongada, pacientes no pós-operatórios, e aí vem a gente lembra, né, da ventilação não invasiva como suporte ventilatório de fato, tá? Suporte à vida, ou também como terapia de expansão pulmonar para evitar algumas complicações no pós-operatório. Pacientes asmáticos com hipercapnia, tá? Então lembrar que para pacientes asmáticos é sempre um questionamento na literatura sobre a eficácia da ventilação não invasiva, tá? Mas alguns trabalhos mostram que ela é importante para reduzir trabalho respiratório em um tempo mais rápido, a exacerbação da fibrose cística e bronquiolite viral aguda. Também existe um espaço aí para ventilação não invasiva. Então, de algumas condições clínicas, e o mais importante são as condições funcionais. Então, qual a maior indicação da ventilação não invasiva? É a insuficiência respiratória aguda. Então, se uma criança evolui com insuficiência respiratória aguda, você já pensa em administrar um suporte ventilatório. Tá? Inicialmente pensa em oxigenoterapia, mas quando é uma situação um pouco mais grave, você já vai lembrar da ventilação não invasiva e dos diversos modos que a gente pode utilizar. Então, essa seria a grande indicação. Mas aí você vai ter que lembrar, Cláudio, então em toda criança que evolui com insuficiência respiratória aguda, seja ela hipoxêmica ou hipercápnica, a gente deve realizar a ventilação não invasiva. Nós devemos lembrar das contraindicações, o momento quando a gente deve evitar a ventilação não invasiva. Então, uma parada cardiorrespiratória, obviamente, você não vai utilizar a ventilação não invasiva, tá? De forma geral. Insuficiência de órgão não respiratório, são contraindicações, tá? Só cuidados que a gente tem que ter. Encefalopatia grave, escala de coma de Glasgow menor que 8, tá? Basicamente, os serviços utilizam isso como protocolo. Hemorragia do trato gastrointestinal grave, tá? Com hemoptise, com hemorragia digestiva alta, instabilidade hemodinâmica ou arritmia instável, cirurgia facial, trauma ou deformidade de face, incapacidade de cooperar ou proteger vias aéreas, aumenta o risco aí de aspiração, de broncoaspiração, ingestão de toxinas e, basicamente, você não deve também insistir na ventilação não invasiva quando aquela criança não melhora. Então, nas primeiras horas, nos primeiros minutos, 60 minutos, se não observa a melhora do padrão respiratório, da oxigenação, uma resposta ao uso da ventilação não invasiva, você não deve insistir. Quanto mais prolongado esse tempo, ou que você retarda a intubação, maior a chance de a criança ter mais comorbidades, inclusive de ir a óbito. Tá? Então, lembrar disso é algo muito importante. E aqui só falar do princípio da ventilação não invasiva, agora saindo daquela ideia de pressão, de ventilação não invasiva por pressão negativa, lembrar que o que a gente faz na maioria, ou quase em todos os serviços aqui na nossa região, no Brasil, é a ventilação não invasiva por pressão positiva. Então, durante a fase inspiratória, o aparelho, através de uma interface não invasiva, uma máscara, uma pronga, gera uma pressão positiva, uma pressão de 15 aqui nesse exemplo, ou seja, maior que zero, maior que a pressão atmosférica. Tá? Se no pulmão tem uma pressão de zero, igual à pressão atmosférica, né? Convencionalmente a gente chama de zero, na hora que o aparelho gera uma pressão acima de zero, uma pressão positiva, cria uma diferença, um gradiente de pressão, gerando fluxo inspiratório. Tá? No final da inspiração, essas pressões são iguais, e eu estou alertando aqui, porque é importante a gente lembrar que o nível de pressão inspiratória que você programa pode atingir, se há tempo suficiente, vai atingir os alvéolos, aumentando a pressão alveolar para esses valores, tá? E a gente lembrar que a gente deve evitar, na ventilação não invasiva, valores exacerbados, se recomenda aí valores em torno de 15 a 20, tá? E alguns casos excepcionais que a gente pode aumentar essas pressões. Durante a fase expiratória, o que o aparelho faz simplesmente é reduzir essa pressão na interface, tá? Os valores que você programa lá do EPAP ou da PEP, tá? E aí, como o pulmão foi insuflado e manteve uma pressão alta no seu interior, novamente é formado um gradiente de pressão agora no sentido de gerando fluxo expiratório, tá? E aí o ar sai do pulmão até manter aquela pressão
igual à da interface, aquela pressão mantida lá nos alvéolos, a famosa PEP, tá? Ou EPAP, e aí eu vou garantir que esses alvéolos permaneçam abertos, e aí eu já lembro de algum grande benefício da ventilação não invasiva, que é manter alvéolos abertos, aumentar a área de troca gasosa e melhorar a oxigenação. Então, pensando nisso, uma das respostas que eu espero durante o uso da ventilação não invasiva é a melhora na oxigenação, a melhora da saturação, uma melhora na relação da FiO2 e saturação, tá? Então, a gente tem que também trabalhar a monitorização. Ok, e dentro dessas indicações, quando eu vou escolher, que modalidade eu posso escolher para as crianças, para os bebês, tá? Ou para as crianças maiores? Então, nessa revisão publicada aqui em 2017, tá? Existem algumas indicações, tá? Então, ele coloca manejo na sala de parto do neonato, para recrutamento alveolar e melhora da oxigenação naquele bebê que está evoluindo com insuficiência respiratória hipoxêmica, pós-extubação. Então, aqui ele dá como opção você utilizar o CPAP ou a chamada ventilação não invasiva, que, na verdade, é o BIPAP, né? Os 2 níveis de pressão, que nós padronizamos em chamar NPPV, ventilação por pressão positiva não invasiva. Mas boa parte dos serviços ainda utiliza esses termos, tá? CPAP ou VNI, pensando na VNI, na modalidade na qual se utiliza 2 níveis de pressão, tá? Então, a indicação aqui é para as duas modalidades, mas a gente vai discutir um pouco mais adiante, tá? Sobre essas modalidades, sobre a evidência de quando utilizar uma modalidade ou outra. O que ele especifica aqui para o CPAP é quando você ventila, tá, pacientes com doenças de vias aéreas, como traqueomalácia, tá? Ou uma broncomalácia, laringomalácia. Tá? Então, a ideia de uma pressão positiva contínua para manter patência de via aérea. Nas crianças maiores, aí vem mais indicações, pneumonia, asma, bronquiolite. Tá? E você pode introduzir aqui a cânula nasal de alto fluxo também, mas não é considerado, tá? Ventilação não invasiva. Será até o próximo tema da próxima aula, com a professora Cíntia. Edema pulmonar, tá? Cardiopatias congênitas, insuficiência respiratória associada à doença pulmonar crônica, fibrose cística. Então, assim, a gente tem uma gama de indicações, tá? E aí, em todas elas, você pode optar por CPAP ou ventilação não invasiva, ou 2 níveis de pressão. Algumas delas falando um pouco aqui sobre cânula nasal de alto fluxo. Depois a gente vai, né, ver na próxima aula aí as evidências sobre a cânula nasal de alto fluxo. Então, falando um pouquinho dessas modalidades, tá? O NPPV, a famosa VNI, né, que normalmente se utiliza esse termo no dia a dia, mas o NPPV, ventilação por pressão positiva intermitente, não invasiva, eu tenho aqui o uso de uma interface, tá? Uma máscara, onde o ventilador vai administrar 2 níveis de pressão para essa criança, para esse bebê, tá? Então, a ideia é que a criança respire espontaneamente a um nível de pressão expiratória, de CPAP, de PEP, e quando realiza um esforço inspiratório, o ventilador dispara, tá? Esse ventilador vai enviar uma pressão inspiratória e a ideia inicial, ou a principal, é que ocorra aí uma sincronização entre o esforço inspiratório da criança e a resposta do ventilador, tá? Quando a criança quer exalar, tá? Finaliza a sua inspiração, o ventilador cicla, inicia a fase expiratória. Mas o que vemos muitas vezes ao utilizar 2 níveis de pressão é justamente isso, a criança respirando espontaneamente sem disparo do ventilador. Não há um sincronismo, tá? Um sincronismo. Então, há muita assincronia ainda na não invasiva quando a gente pensa em neonatos. Outra coisa importante, e crianças também, pediatria também, tá? Outra coisa importante é a gente saber diferenciar o que é bilível, tá? O BIPAP, tá? Então, muitas vezes se chama, né, se dá essa nomenclatura, o BIPAP, está mais relacionado a uma marca de um aparelho, mas existe um modo ventilatório também, o bifásico, tá? Quando você aplica 2 níveis de pressão e a criança respira espontaneamente na pressão mais baixa e respira espontaneamente na pressão superior, tá? E existem relatos na literatura de indicação dessa modalidade, seja ventilação invasiva ou não invasiva, tá? Porém, as evidências ainda são reduzidas. Tá? Mas vocês, quando ouvirem falar em bilível, BIPAP, na verdade, bifásico, modos bifásicos, são 2 fases, 2 níveis de CPAP, um CPAP mais baixo e um CPAP maior, tá? E a criança respira espontaneamente nos 2 níveis de pressão. Isso é algo importante para a gente diferenciar quando vamos programar o ventilador, quando chega um ventilador novo, e existem esses modos ventilatórios diferentes,
a gente tem que lembrar que existem diferenças no algoritmo da ventilação. Por exemplo, esse modo bifásico, muitas vezes, ele é ajustado de uma forma diferente, basicamente reduzindo o tempo expiratório, ou seja, o tempo em que passa com nível inferior de CPAP inferior, e a isso se dá outro nome na prática, que é o APRV, ventilação com liberação de pressões de vias aéreas. Então, a criança respira com CPAP maior, com nível de CPAP maior, e ocasionalmente o ventilador reduz o nível de CPAP para que a partir daí ocorra a liberação desse ar, um maior fluxo expiratório, eliminando, de certa forma, algum CO2, grau de CO2 armazenado lá no pulmão. Tá? Então, a ideia principal seria manter esse pulmão recrutado e, ocasionalmente, liberar esse ar para melhorar a ventilação pulmonar, a eliminação do CO2. Então, seriam os princípios. Mas vamos pensar aqui na nossa rotina no que é mais prático. Tá? Lembra que existe uma diferença do NPPV sincronizado e o não sincronizado. Muitas vezes nós estamos trabalhando com não sincronizado, embora o aparelho me informe que, na modalidade que eu determino lá, uma modalidade sincronizada, seja ela o assistido controlado, uma PSV, um SMV, tá? Então, o princípio do algoritmo é que ele seja sincronizado, mas na prática, muitas vezes não é isso que nós vemos, e principalmente se você utiliza um ventilador que não traz esse recurso, que não dá para sincronizar. Então, aqui, por exemplo, estou ilustrando o ventilador Inter 3, ele não tem sensor de fluxo, não tem sensor para mensurar o esforço ou para captar o esforço da criança, então não vai sincronizar de forma alguma, tá certo? A sincronização ela é importante, porém muitas vezes na prática ela não é observada, seja por simplesmente o profissional não estar atento a isso, ou pela impossibilidade da máquina conseguir disparar e sincronizar o esforço do bebê, pensando que eu tenho uma criança, tá? Que está dentro de um momento de insuficiência respiratória aguda, muitas vezes com a força muscular reduzida, na musculatura respiratória, tá? Um padrão respiratório irregular, né? Então, muito escape de ar. Então, são fatores que atrapalham, de fato, o ventilador captar o esforço da criança. Muitas vezes não há sincronização, ok? Então, isso é importante, até na hora de determinar qual modo você utilizar, se você vai usar, de fato, o CPAP ou os 2 níveis de pressão, será que isso vai trazer diferenças, de fato, para essa criança? Então, quando você utiliza o NPPV, ao aumento na ventilação, a ideia é que ocorra um aumento na ventilação pulmonar, e você vai pensar, tá, qual é a maior indicação de utilizar a ventilação não invasiva com 2 níveis de pressão. São para aquelas crianças que têm dificuldade na ventilação pulmonar, que retém CO2, que desenvolve hipercapnia. Tá? Então, esse seria o principal objetivo dos 2 níveis de pressão. Então, essa insuflação mecânica dos pulmões, para melhorar essa ventilação, vai depender da programação da pressão inspiratória, da pressão expiratória, do tempo índice, da frequência respiratória que você programa. É importante lembrar, cada parâmetro desse que você programa, tanto na ventilação invasiva e agora falando da não invasiva, é importante você ter uma forma de monitorar e titular de forma adequada, tá? Por exemplo, a PEP é um parâmetro, tá, que melhora a troca gasosa, mantém alvéolos abertos. Então, a melhor forma de você titular a PEP adequada é observando o comportamento da troca gasosa. Então, você ajustou uma PEP de 4, uma PEP de 3, 4, mas a criança ainda está com hipoxemia, com déficit de troca gasosa, precisa de um FiO2 alto e está mantendo uma saturação baixa, então, para essa criança, talvez o aumento da PEP seja importante. É óbvio que você tem que lembrar das complicações também, tá? Então, aumentar a PEP, aumentar a pressão respiratória pode comprometer a hemodinâmica dessa criança, a perfusão tecidual, tá? O fluxo sanguíneo no organismo. Então, você tem que lembrar também da hemodinâmica do sistema cardiovascular. Então, pensando nisso, Cláudio, será que a não invasiva, que com 2 níveis de pressão não sincronizada, é melhor que o CPAP? O CPAP é o mais simples, é uma pressão contínua no sistema respiratório. Existem equipamentos específicos que podem gerar o CPAP, tá? Alguns deles, tá, eles geram uma bolha, né? Desculpa, ele é através do sistema de bolhas. Então, ele gera uma oscilação nessa pressão, tá? Às vezes, algumas vezes a pessoa até gera referência com a ventilação de alta frequência pela oscilação, mas a gente sabe que são princípios diferentes, ok? Mas a menção na literatura é que essa oscilação traga algum benefício, alguma melhora de troca gasosa,
E a gente tem um sistema mais simples, o artesanal, na qual você faz uma mistura de oxigênio e ar comprimido, é umidificada e aquecida esse ar, tá? E através de um sistema de uma interface não invasiva, você administra esse CPAP para essa criança e garante aquela pressão através de um recipiente de bolhas. Lembrando, tá? Às vezes o pessoal pergunta muito sobre isso, que quantifica o nível de CPAP quando você utiliza o sistema de bolhas, tá? Então, o que quantifica, tá, o nível do CPAP, ele é justamente dado pela diferença entre a superfície da água, a profundidade do bastão aqui, até onde ele é inserido, certo? Não é a base do recipiente, é até onde o bastão é inserido. Então, essa diferença é o que gera a pressão, tá? O nível de CPAP que você está administrando. E aí vem um grande problema dos dois níveis de pressão. Então, quando vai comparar com o CPAP e os dois níveis de pressão, é quando você utiliza, por exemplo, aqui, olha, a ventilação não invasiva com pressão controlada. Então, a ideia dessa modalidade é que ele seja sincronizado, que perceba o esforço da criança e dispare a cada ciclo. Mas se você tiver uma chance de monitorizar os gráficos do ventilador, tá? Você vai conseguir observar que, pode conseguir observar que em alguns momentos a criança faz esforço, como são ilustrados aqui, olha, e o ventilador não percebe. Então, observe que essa concavidade no gráfico de fluxo durante a fase expiratória, ela indica que a criança está realizando esforço inspiratório, tentando inspirar, mas o ventilador não dispara, não manda a pressão. Tá? Então, isso aqui é um esforço ineficaz. Então, é a criança que realiza dois esforços ineficazes. No terceiro é que o ventilador percebe e dispara. Tá? Então, teria aqui praticamente quase 70% dos esforços que a criança realiza, o ventilador não responde. Tá? Então, aí você para pensar, poxa, será que eu estou tentando enviar dois níveis de pressão, porém de forma não sincronizada? Isso, de fato, é melhor do que utilizar um CPAP artesanal, por exemplo? Então, isso é muito questionado. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos, muitos trabalhos não mostram diferenças, tá? Mas basicamente por isso, pela falta de sincronismo que ocorre entre nessa ventilação não invasiva por dois níveis de pressão. Então, esse trabalho, um trabalho aqui feito no Brasil, né, pela Bruna, um trabalho muito legal, onde ela comparou aí o padrão respiratório através de pletismografia de crianças, de neonatos, pós-extubação. E ela comparou o CPAP, tá? Pressão contínua, com a NPPV não sincronizado, tá? Então, aqui não sincronizado. E ela observou que praticamente não há diferença, tá, no movimento do padrão respiratório, no movimento da caixa torácica, movimento abdominal, volume corrente, frequência respiratória, volume minuto. Então, de certa forma, não há diferença entre esses dois modos ventilatórios, CPAP ou dois níveis de pressão não invasivo, tá certo? Então, muitos trabalhos mostram exatamente isso, essa falta de diferença significativa em alguns parâmetros, muitos deles relacionados a padrão respiratório, tá? E melhora de troca gasosa, com o uso da ventilação não invasiva. E algo importante para lembrar, né, eu já falei antes, o uso da cânula nasal de alto fluxo, tá? O sistema de alto fluxo através de cânula nasal, ele, a princípio, não é considerado a ventilação não invasiva, tá? Não é o princípio básico da cânula nasal de alto fluxo. Observa que existe uma diminuição do diâmetro dessa pronga, tá? Ou da cânula nasal, e justamente vai permitir o escape de ar, e além disso, outros princípios nos mostram que, de fato, o sistema de cânula nasal de alto fluxo ele não é considerado uma ventilação não invasiva, certo? É um suporte ventilatório, mas não é considerado como uma ventilação não invasiva, porque a ideia não é pressurizar, embora ele gere um certo grau de pressão, mas a ideia principal não é pressurizar, e a pressurização difere muito do que a gente encontra, de fato, no CPAP, ou principalmente nos dois níveis de pressão. Mas aí na próxima aula a gente vai aprender mais sobre isso com a professora Cíntia. Iniciou a ventilação não invasiva, tá? Qual modo ventilatório utilizar, qual modalidade, CPAP ou dois níveis de pressão? Eu falei que muitas vezes os dois níveis de pressão não ajuda muito porque não sincroniza. Uma dica prática, tá? Eu gosto muito de relacionar com a prática também. Claro, mas aí eu estou com uma criança que ela está utilizando o CPAP e eu observo que quando eu coloco com dois níveis de pressão, ela melhora. Eu observo a oxigenação dela melhorando. Claro. Os artigos científicos não trazem isso, mas eu observo na minha prática. E olha que eu ventilo com um ventilador mais antigo, que nem sincroniza, não tem nem sensor. Tá? Essa melhora você pode observar, porque quando você mudou o modo, a modalidade de dois níveis de pressão, de CPAP para dois níveis de pressão,
você aumenta, por estar aplicando 2 níveis de pressão, você aumenta a pressão média de via aérea. Tá? Então, você estava utilizando o CPAP de 5, colocou para 2 níveis de pressão, com a PEP de 5 e a pressão inspiratória de 17. Então, isso favorece o aumento da pressão média de via aérea. Tá? Então, aumentando a pressão média de via aérea, você melhora a troca gasosa. Talvez se no CPAP você simplesmente aumentasse o CPAP de 5 para 6, para 7, para 8, para 9, você também observasse essa melhora antes de ter que mudar o modo ventilatório. E outra coisa importante, Cláudio, eu observei que aqui a frequência respiratória está programada em 25, tá? Ok, foi programada em 25. Será que se eu aumentar essa frequência respiratória, eu observo que se a criança realiza 3 esforços e o ventilador só dispara 1, ou seja, a criança deve estar com a frequência 3 vezes maior do que aquela que está programada. Então, se eu aumentar essa frequência respiratória aqui para 50, 55, será que não vai melhorar a adaptação da criança? Então, essa é uma possibilidade que a gente precisa reconhecer na prática, no dia a dia, e também estudar mais nas pesquisas. Muitas pesquisas que comparam o NPPV não sincronizado com o CPAP utilizam frequências mais baixas. Talvez utilizando frequência maior, consiga um melhor sincronismo, consiga uma melhor adaptação da criança. Então, vamos falar aqui um pouco, né? Você escolher o modo ventilatório, CPAP ou 2 níveis de pressão, se puder sincronizar, melhor ainda, e você vai reavaliar essa criança. Você vai começar a avaliar, dentro você vai ter aí 1 hora, 60 minutos para avaliar a criança e observar se ela melhora, frequência respiratória, frequência cardíaca, troca gasosa. Como é que você vai avaliar a troca gasosa? A relação administrando. Se você utilizar o ventilador próprio, com blender, uma mistura, isso fica mais fidedigno. Mas se você faz a mistura artesanal, essa FiDO2 ela não é tão precisa. Tá? Observa também o nível de consciência e o pH, tá, dessa criança. O pH não é algo muito prático, ninguém fica coletando gasometria de 1 em 1 hora durante a ventilação não invasiva, tá? Da criança. Falar um pouquinho sobre as interfaces. Sim, aí voltando. Se a criança não melhora dentro de 60 minutos, partir para a intubação, tá? Postergar a intubação aumenta a chance da criança e a óbito é quando a gente diz que aquele pulmão aquela criança já foi entubada com o pulmão muito lacerado, já foi muito lesionado, tá? Então, obviamente, ela vai estar mais predisposta a algumas comorbidades. Em relação às interfaces, nós podemos ter as máscaras não ventiladas, tá? Ou máscaras ventiladas, seja ela nasal, oronasal, facial. Existem no mercado, hoje em dia, diversos equipamentos, tudo para melhorar esse conforto para a criança, essa adaptação, diminuir escape de ar. Tá? Então, a gente avançou muito nos últimos anos em relação à forma de interface que nós podemos aplicar. Tá? Algumas delas utilizadas, como essa aqui é a UISP pediátrica, né, para crianças acima de 5 quilos. Tá? Então, a gente até mostram aqui algumas vantagens, né? Tenta ser um pouco lúdica para a criança também, para melhorar a adesão. Tá? Existem outros sistemas também, aqui a máscara nasal neonatal, tá? Uma pronga que ela é mais anatômica, isso é muito importante para evitar lesão de septo, que é algo que a gente nos preocupamos no dia a dia, tá? Então, você utilizando esses sistemas de pronga, essa interface com a pronga lá em neonatos, tá? A máscara nasal, algo que você tem que se preocupar são as lesões, são as complicações pela interface. Existe na literatura hoje publicado algumas vantagens e desvantagens em diversos sistemas, seja pronga nasal, máscara nasal, cânula nasal, diversas formas, tá? O que é que se chegou no consenso hoje, tá? Para agora, por enquanto, é que as prongas binasais curtas, elas são mais efetivas, certo? O ideal é que ela seja anatômica, não seja reta, ela seja curvada e se adapte à anatomia da cavidade nasal daquela criança, não gere uma pressão no septo desse bebê, tá certo? Então, a gente tem trabalhado formas de fixar melhor. A gente sabe que um dos segredos de evitar falha na ventilação não invasiva, tá, é diminuir o desconforto, melhorar a adesão da criança, do bebê, a essa interface. Então, a gente colocando aqui, ó, por exemplo, uma pronga binasal curta, afastando do septo do bebê, diminui o risco de lesão de septo para esses bebês com fixações que evitam o deslocamento dessa pronga, e isso vai fazer com que aumente a chance de sucesso durante a ventilação não invasiva. Existem equipamentos específicos para a ventilação não invasiva e existem equipamentos de UTI que podem ser programados para a ventilação não invasiva. Todos eles apresentam vantagens e desvantagens, tá? Uma grande vantagem do aparelho próprio é porque a válvula por fluxo de contínuo, às vezes facilita a demanda de fluxo da criança. A criança numa insuficiência respiratória aguda, o equipamento ele consegue
compensar vazamento e atingir a demanda daquela criança. Mas hoje em dia, muitos ventiladores modernos de UTI também têm essa possibilidade. Tá? Então, você vai ajustar os modos ventilatórios, escolhe lá a ventilação não invasiva, porque o ventilador vai entender que pode ter escape de ar, que ele precisa compensar esse escape de ar para poder ventilar melhor esse bebê. E existem algumas outras modalidades, por exemplo, aqui o Infant Flow. Né? O Infant Flow é um mecanismo de CPAP com fluxo variável, tá? E que ideia é essa de fluxo variável? É uma forma que o aparelho tem, junto com a máscara específica, de variar o fluxo. Tá? Então, quando a criança, por exemplo, tem uma demanda inspiratória alta, então ela faz um esforço inspiratório maior, então, pelo ramo inspiratório vem um fluxo que já é demandado pelo ventilador, mas nesse caso que a criança precisa de um fluxo ainda maior, ou pela interface, pelo mecanismo do algoritmo dessa modalidade ventilatória, um pouco do ar que está no ramo expiratório pode ser também direcionado para o pulmão da criança. Então, melhora a estabilidade de pressão, melhora a demanda de fluxo inspiratório. E durante a fase expiratória também, o ventilador ele desvia, né? Através desse sistema, ele vai desviar o fluxo para o ramo expiratório, então do inspiratório para o ex, evitando o trabalho expiratório da criança. Tá? Então, há uma tendência a estabilizar mais a pressão quando você usa o CPAP de fluxo variável comparado ao CPAP convencional. Agora, o que isso traz de melhorias a curto prazo, a longo prazo para os bebês, precisa ser melhor definido, melhor estudado. Então, existem vários sistemas, como eu tenho falado, alguns mais portáteis, então a criança vai sair, né? Você pode, a longo prazo, né? Crianças estão fazendo ventilação não invasiva em casa, né? Precisa de algum suporte mais prolongado, como doença neuromuscular. Existem equipamentos já que podem fazer esse tipo de suporte com crianças acima de 2,5 kg já. Tá? A gente tem que lembrar que esses equipamentos também trazem alguns algoritmos que podem facilitar a adaptação da criança, que, por exemplo, o Rise Time. Claro, na ventilação não invasiva, eu posso ajustar o Rise Time? Pode. Você pode melhorar o sincronismo na criança, melhorar as assincronias, né, de fluxo insuficiente ou de fluxo excessivo, através de uma programação a mais, a do Rise Time. E o que a gente tem de mais moderno, vamos dizer assim, em relação à não invasiva, principalmente quando a gente pensa em sincronismo, é o NIV e NAVA, tá? É assistência ventilatória com ajuste neural. Realizar, de fato, a ventilação não invasiva, porém, eu colocar um eletrodo que vai captar a descarga elétrica diafragmática da criança, ou seja, diminui a interferência de escape de ar que tem pela interface, diminui as interferências externas para que ocorra aí um melhor sincronismo entre o esforço da criança, entre a descarga elétrica diafragmática, tá? E essa informação é levada para o ventilador e o ventilador dispara, tentando sincronizar melhor, tá? O esforço da criança, do bebê, tá? E no caso um bebê prematuro, nesse vídeo que eu estou mostrando, então é colocado esse eletrodo, tá? Através de uma sonda nasogástrica mesmo. Então é introduzida essa sonda nasogástrica, quando a criança vai ser alimentada, mas ao redor dessa sonda existem eletrodos que vão captar a descarga elétrica diafragmática e enviar essa informação para o ventilador. E isso vai ser útil, vai ser utilizado pelo aparelho para sincronizar os esforços da criança, tá? Com o disparo do ventilador com 2 níveis de pressão. Então, dessa forma, eu vou captando essa descarga elétrica diafragmática, esse impulso é levado para o ventilador e o ventilador gera uma pressão proporcional à descarga elétrica que aqui fazendo, ou seja, gera uma pressão proporcional ao esforço da criança. Então, aqui, por exemplo, a interface do NIV e NAVA, ventilação não invasiva através do NAVA. Então, você programa lá o nível de CPAP ou de PEP, a FiDO2, e o nível de suporte que você quer dar, o nível NAVA. E à medida que o ventilador vai captando esse gráfico aqui embaixo, a descarga elétrica diafragmática, à medida que o ventilador vai captando a descarga elétrica diafragmática, vai gerando pressão inspiratória, tá? Então, quando o diafragma contrai, é gerado ali a pressão inspiratória. O ventilador dispara, gera pressão na fase inspiratória. Quando o diafragma relaxa, o ventilador vai ciclar. Tá? E observe que a amplitude da pressão ela é proporcional à descarga elétrica diafragmática. Nesse ciclo, a descarga é um pouco menor, a pressão é menor. Então, é uma modalidade que tenta sincronizar, tá, o esforço da criança, proporcionar uma pressão suporte gradual de acordo com a demanda da criança também. É óbvio que existem também alguns problemas, tá? Então, o sensor, tá? Se você perder o sensor, a criança precisa ter um bom drive também, tá? Então, pode ter algumas interferências ainda, mesmo no nível NAV. Porque esse trabalho, ele mostra uma redução de assincronia, tá?
seja a sincronia de autodisparo, de esforço ineficaz, de duplo disparo, quando ele compara lá o NAVA com dois níveis de pressão padrão, tá? Então, a pressão controlada, a pressão de suporte. Então, principalmente essas duas níveis de assincronia, que é o autodisparo e o esforço ineficaz, há uma redução drástica aqui quando a gente pode utilizar ali o NAVA. Então, observe que mesmo na presença de escape de ar, tá? Mesmo com fuga, o ventilador ele consegue captar o esforço da criança através das cargas elétricas diafragmáticas e sincronizar. Então, observe que a frequência de disparo aqui na máquina foi 62. Será que, Cláudio, eu não tenho um NAVA, mas será que se você, na prática, conta a frequência respiratória do bebê e aumenta a frequência respiratória do aparelho em 2 níveis de pressão, você melhora um sincronismo, tá? E melhora os resultados da ventilação não invasiva? Então, às vezes, essa percepção faz muita diferença na prática, tá? No dia a dia. Então, a ideia, de fato, é isso. Começar com o que tem, onde você está, né? Usar o que você tem e fazer o que você pode. E o melhor interface, o equipamento mais moderno que você tem é seu conhecimento. Então, você tem que utilizar para fazer do simples, tá? Um CPAP artesanal. Às vezes, o menos é mais. Com o CPAP artesanal, você consegue melhorar muito a sobrevida das crianças, melhorar o desfecho de forma fenomenal. Isso tem crescido muito, tá? Nas últimas 2 décadas. Então, pessoal, era isso. Fico aberto aqui à disposição para perguntas, questionamentos. Bom, primeiramente, parabenizar, né, pela excelente palestra, foram perfeitas suas colocações, a gente observa o desafio que é, né, ventilar não invasivamente o público infantil, e aí, partindo desse princípio, você falou um pouco em relação ao grau de evidência científica que não há nessa diferença significativa entre CPAP e bilevel. E aí, falando um pouco do CPAP, falando um pouco também da sua experiência, o que é que você recomendaria em relação ao CPAP artesanal ou o CPAP no ventilador, por exemplo, né? Se existe alguma diferença significativa, e falando da sua experiência, qual seria a primeira escolha? De fato, a gente, na prática, né, falando um pouco qual é a nossa rotina, nós temos poucos recursos. Então, a realidade das unidades neonatais são unidades superlotadas, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade ainda em vários serviços no Brasil. Então, é um mundo diferente de pediatria e de pacientes adultos. Quando você tem um UTI adulto com 8 leitos, você não vai colocar um paciente a mais ali, tá? Mas a UTI, o pessoal encaixa o bebê ali naquele leito. Na unidade de cuidados intermediários, ali 5, vai a criança para lá. Então, unidades, às vezes, que são dimensionadas para 10 leitos, tem 20, 30, 40 crianças, às vezes falta. Então, dentro dessa dinâmica, dessa realidade, o CPAP artesanal, ele vai trazer muitos assim, resultados positivos, tá? O que vai fazer a diferença, de fato, na minha percepção, é o cuidado, é estar junto àquele paciente, tá? Que a gente sabe que isso é difícil também quando você tem uma relação de profissionais-pacientes muito desproporcional, tá? Mas a minha percepção é que isso faz a diferença. Não adianta você ter um ventilador moderno, um ventilador bom, ajustar uma pronga na ventilação não invasiva e simplesmente você vai sair para atender outras crianças, vai soltar e aquela pronga sai da narina do paciente, o ventilador não alarma, os alarmes não estão ativados, então vai ser inefetivo. Então, o cuidado, o estar junto é que vai fazer a grande diferença. Existem grandes diferenças, Claudio, entre usar o CPAP no ventilador, um CPAP bolha, um CPAP artesanal, não há grandes diferenças. Inclusive, alguns estudos, né, como citei, falam que a oscilação dessa pressão com o sistema de bolhas pode ter um efeito benéfico, tá, para as crianças. Não tem sido mostrado essas diferenças, mas é óbvio que existem casos específicos, tá? Então, como eu falei, muitos desses estudos utilizam 2 níveis de pressão não sincronizado. E se questiona também se, tá, eu estou usando o não sincronizado, mas eu programei uma frequência respiratória. Será que essa frequência respiratória foi programada muito reduzida? Será que se aumentar essa frequência respiratória não melhora o sincronismo, a chance de ter sincronismo? Tá? Então, são perguntas que são interrogadas, mas hoje a gente não tem resposta clara sobre isso. Então, o CPAP artesanal ele passa a ser uma ferramenta de escolha útil e que faz diferença, sim, na prática. Tá? É o simples que faz muitos resultados, traz muitos resultados positivos. O que você tem, né, diante ali do cenário que tem disponível, que pode gerar uma melhor time de resposta também ao paciente, como você falou, aquele olhar mais clínico, né, mais próximo do paciente.
Bom, Cláudio, eu gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco, né, abrilhantando o nosso evento. Espero poder contá-la aí em outros momentos. Foi excelente a sua palestra, tá? E dizer que foi uma honra enorme. Estou até verificando aqui também se tem alguma pergunta, mas eu acredito que foi tão assim perfeito que eu acredito que ficou muito claro nas informações que foram colocadas, tá certo? Então, Tá, muito Joia. obrigada mais uma vez e deixo a porta aberta aí para uma próxima oportunidade. Tá Foi bom. Eu que excelente. agradeço bastante a oportunidade e vou ficar aqui ligado, por exemplo, aproveitando as próximas palestras. Um abraço para vocês todos aí, espero estar no próximo também. Tá certo, fique à vontade. Tá, Prazer ter você conosco aqui, tá bom?